Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Nathalie, sou aluna do primeiro semestre de História na UFMT e hoje eu vou estar explicando um pouco sobre o primeiro capítulo desse livro aqui, Fascistas, do Michael Mann, que é um sociólogo formado em Oxford. E esse capítulo aqui, ele é uma análise socióloga dos movimentos fascistas, né? E esse livro, como um todo, ele trata dos fascismos, né? Que ele trata dos fascismos na Itália, na Alemanha, na Áustria, na Hungria, na Romênia e na Espanha. Mas, nesse capítulo em específico, capítulo Uma Sociologia dos Movimentos Fascistas, ele vai focar mais nas características do fascismo na Segunda Guerra Mundial. Ele vai focar mais no nacionalismo, no estatismo, na transcendência do fascismo, no parametalismo e nos expurgos que aconteceram. E vai também mostrar a ascensão do fascismo no todo, né? Então, ao longo desse vídeo eu vou estar explicando sobre esse capítulo e sobre o que o autor, né, quis tratar com esse capítulo e qual é a sua ideia central neste livro. O fascismo, ele surge como uma doutrina nova ali no século XX. Ele surge como algo novo que surpreende os liberais, os comunistas, os marxistas e juntamente com isso a gente tem que se pensar a ideia dos fascismos, que graças a essa doutrina política, o fascismo, que graças ao grande impacto mundial que ele teve, ele foi capaz de influenciar movimentos que foram muito semelhantes a eles, por exemplo, o nazismo, que foi comandado pelo Hitler, e o fascismo ali na Itália com Mussolini. O fascismo, ele abraça o Estado-nação e o nacionalismo de uma forma muito mais radical que os outros países. Ele representa uma espécie de uma escalada para um outro patamar, para um segundo patamar, que vai muito mais além desse Estado-nação moderado, desse nacionalismo moderado, que não aterroriza as pessoas. No que se refere à nação, Michael Mann destaca que cabe ao povo governar, mas esse povo era considerado único e indivisível, podendo excluir os grupos étnicos e a oposição que era contra ao governo fascista. Quanto ao Estado, o Estado tinha que representar um Estado mais forte, um Estado mais autoritário, que seria capaz de promover um desenvolvimento social, econômico e moral. Esses dois juntos representavam o surgimento de novos estados que eram mais autoritários e que estavam empenhados em expurgar os povos minoritários e a oposição do fascismo. E a esse Estado-nação mais autoritário foi adicionado também o movimento paramilitar, que é um movimento que eu vou falar mais pra frente. Eu vou focar nele mais pra frente e não vou explicar tanto sobre ele, mas ele era um movimento radical que caberia a ele expurgar as pessoas que eram contra o Estado e os grupos étnicos minoritários do país. No motivo 3, Michael Mann, ele diz que a ideologia fascista ela deve ser levada a sério sem ser descartada como algo absurdo. George Mulsey, um historiador americano, ele diz que a gente deve entender o fascismo de dentro para fora para a gente poder avaliar o seu poder e a sua força. Os fascistas, eles ofereciam soluções e eles conseguiam, né, com essas soluções para os problemas sociais, eles conseguiam apoio eleitoral.
E o fascismo, ele foi um movimento de ideais elevados que acabou convencendo boa parte de 2 gerações de jovens de que ele seria capaz de promover uma ordem social mais harmoniosa. E Michael Mann adota essa metodologia no seu livro, né, de que a gente deve levar a sério os valores assumidos pelos fascistas, de que a gente deve levar a sério os movimentos fascistas e toda a sua ideologia para a gente conseguir entender melhor o fascismo e como eles pensavam. Agora, Michael Mann traz a ideia da base social dos movimentos fascistas. Ele tenta ver que tipo de pessoas eram atraídos pelo movimento fascista. Ele também mostra que as pessoas que eram marginalizadas e desajustadas também faziam parte, também eram atraídas pelo fascismo, mas eram muito poucas. E tinha as clientelas fascistas centrais, que era onde os valores fascistas tinham uma maior repercussão, e também nessas clientelas fascistas que tinha uma relação muito intensa com o Estado-nação. Importante destacar que Michael Mann deixa bem claro que o nacionalismo e o Estado-nação, o patriotismo, era uma das coisas que mais atraíam essas pessoas para apoiar o fascismo e os movimentos fascistas, e que eram parte dos movimentos fascistas. Continuando Michael Mann nessa parte do texto, no último 5, ele fala que a gente deve levar os fascistas, os movimentos fascistas a sério e compreender que é necessário compreender a sua hierarquia, e ele também destaca a importância da violência popular no paramilitarismo, que foi crucial para que o fascismo tivesse seu êxito. E à medida que os movimentos fascistas evoluíam, cresciam, eles poderiam seguir entre 2 caminhos, que era o abrandamento, como aconteceu na Itália, né, um fascismo mais moderado, ou um endurecimento, né, um estado ali mais rígido. E uma coisa interessante que o texto mostra, que o Michael Mann mostra, é que os fascistas, eles podiam fazer carreira, eles podiam seguir entre os 2 caminhos, ou o caminho de ser mais rígido ou o caminho de ser mais moderado. E o autor, ele também faz uma observação que enfatiza que a gente deve observar os fascistas em ação, cometendo atos de violência, espancando e desenvolvendo suas carreiras, para a gente entender melhor como eles se organizavam e as suas dinâmicas em grupo. Esse 6º motivo que o texto traz agora, ele fala sobre o mal absoluto dos fascistas. Ele fala sobre os fascistas empedernidos, que aquelas pessoas que são inflexíveis, que são insensíveis, que são impiedosas. E o texto reconhece, o Michael Mann reconhece que os fascistas são responsáveis pelos seus grandes atos de maldade, e que para a gente compreender melhor o fascismo, a gente precisa entender como essas pessoas que têm ideais elevados podem acabar gerando um mal absoluto, e que a gente, como historiador, não deve culpar, relativizar ou desculpar, mas entender como que essas pessoas agiam e como que elas levavam o mal. E agora, o 7º motivo que Michael Mann traz para levar os fascistas a sério, que a gente deve levar a sério a possível volta do fascismo. E o que seria isso? A gente entender as condições em que o fascismo foi gerado e entender melhor isso, estudar melhor isso, pra gente entender se ele pode voltar ou não, e se ele voltar, o que a gente faria para evitar o fascismo. Michael Mann, ele aqui fala
que até hoje o nacionalismo e o paramilitarismo do fascismo induzem muitas pessoas hoje em dia a cometer atos supostamente idealistas, a cometer atos que são idealistas. No texto ainda destaca que no fascismo existe dois grandes pensamentos, que é a escola nacionalista, que ela é mais idealista, concentra suas crenças e doutrinas do fascismo, e a escola classista, que ela é mais materialista, chama atenção para seus fundamentos de classe, que tem muita relação com o capitalismo. Ainda nesse sétimo motivo, Michael ele identifica 4 fontes de poder social muito importantes que ajudam a explicar o fenômeno do fascismo. Essas 4 fontes de poder social, elas foram importantes porque foram uma resposta fascista para as crises pós-Primeira Guerra Mundial. O fascismo, ele tinha soluções que eram soluções para todos os casos, para as ideológicas, soluções para as políticas, soluções para todos os movimentos sociais que acontecia dentro do fascismo. Elementos como a propaganda, o eleitoralismo político de massa e a violência paramilitar, tudo isso se tornou ritualizado para intensificar o envolvimento emocional. E também na tentativa de tomar o poder, os líderes fascistas, eles também tentavam neutralizar as elites econômicas, militares, políticas e ideológicas, principalmente a igreja. E tudo isso só mostra como não dá para não explicar o fascismo sem passar por essas 4 fontes de poder social, que é essencial para explicar o movimento. Por uma definição do fascismo, chegamos nessa parte do texto em que eu vou explicar alguns tópicos que me chamaram a atenção nessa parte do texto, e também eu vou citar a definição do fascismo para Michael Mann, qual é a definição dele para o fascismo, e em seguida vou explicar as 5 palavras-chave que o Michael Mann define. Michael Mann, ele destaca que o Estado corporativista e sindicalista deveria representar a nação, e ela seria capaz de transcender a decadência moral e os problemas da sociedade burguesa. O corporativismo, ele envolve a organização da sociedade em grupos corporativos, e cada um representaria um setor da economia. Já o sindicalismo, ele, nesse contexto que a gente está falando, nesse contexto do texto, ele seria a inclusão de sindicatos em processos decisivos. Esses defensores do fascismo, eles propõem uma criação de um Estado forte e autoritário como um meio para restaurar a ordem e os valores sociais da moral, e os valores morais que eles acreditavam que estavam em declínio. As elites paramilitares. O texto mostra uma visão mais radical, dos fascistas radicais, e que sustentavam a ideia de lutar contra seus inimigos para alcançar uma autorrealização. E esses fascistas radicais, eles acreditavam na ideia do assassinato moral, que seria que a violência paramilitar, que o assassinato moral, ele seria capaz de purificar as elites que cometessem esse assassinato moral, e também seria capaz de purificar, regenerar a nação também. A definição de fascismo para Michael Mann é que o fascismo é a tentativa de construção de um Estado-nação transcendente e expurgado por meio do paramilitarismo. E nessa frase tem 5 palavras-chave em que Michael Mann vai se aprofundar melhor,
que é o estatismo, o nacionalismo, a transcendência, o expurgo e o paramilitarismo. Nacionalismo. Os fascistas, eles tinham um compromisso com a nação orgânica e integral. E uma das características do nacionalismo é a sua aversão pela diversidade étnica, cultural, com as pessoas que têm deficiência, PCDs, né? Ou com as pessoas que eram homossexuais, lésbicas. E um exemplo disso é o nacionalismo racial nazista, que era muito mais extremista, que era muito mais intolerante que a Itália, que o fascismo na Itália, e que eles eram muito mais obcecados pela essa pureza da nação. E eles faziam muitas perseguições, né? Levavam para os campos de concentração as pessoas que eram pretas, as pessoas que eram homossexuais, judeus, todas aquelas pessoas que não se enquadravam no padrão. E o fascismo italiano, o nacionalismo na Itália, ele era um pouco mais flexível e permitia a adesão daqueles que tivessem valores e que o comportamento fosse aceito. Estatismo. Os fascistas, eles valorizavam o poder do Estado para resolver as crises e também alavancar o desenvolvimento social e econômico do país. Um exemplo disso é o governo de Mussolini, né, o regime de Mussolini, que implementou o Estado corporativista, o Estado corporativo, esse sistema que visava integrar os sindicatos, os empresários e o Estado em estruturas para coordenar a sociedade de maneira mais autoritária. A transcendência fascista, ela se refere à ideia de superar ou de ir além dos conflitos sociais. Os fascistas, eles prometiam transcender as divisões de sociedade. Eles se apresentavam como uma terceira via do capitalismo liberal e do socialismo. Eles buscavam criar uma sociedade mais coesa, representada pelo Estado forte e autoritário. Expurgos. Os nacionalistas orgânicos, eles consideravam os inimigos étnicos mais difíceis de lidar. Por quê? Eles podiam trocar facilmente de identidade política. E os comunistas, na maioria das vezes, eles eram mortos, né? Eles eram reprimidos, mas se por algum acaso eles renunciassem às suas crenças comunistas, eles poderiam até ser aceitos, né? Até ser admitidos no fascismo e serem perdoados. Na maioria dos fascismos, a limpeza étnica e os expurgos políticos estavam entrelaçados, só que em graus diferentes. Por um exemplo, no fascismo italiano, ele era um pouquinho mais flexível que no fascismo alemão, né, o nazismo, que tinha esse caráter mais étnico e também era muito mais homicida que o italiano. O paramilitarismo, ele tinha um grande valor fundamental para o fascismo e também ele fazia parte de uma forma organizacional do fascismo que crescia de baixo para cima. Ele era elitista e representava a nação. Por muito tempo, os fascistas italianos, eles estiveram organizados em formas paramilitares, né? Eles estiveram organizados apenas em grupos paramilitares. O texto ainda destaca que foi o paramilitarismo que permitiu que os fascistas conseguissem
conseguissem fazer muito mais do que era de se esperar. No entanto, os paramilitares eles não eram considerados um poder militar, mas eles ajudaram o governo fascista a se consolidar na Itália e também eles eram frequentemente usados para reprimir e assassinar qualquer pessoa que era considerada uma ameaça ao governo. Michael Mann, ele destaca diferentes facetas do fascismo, né? E ele abrange desde das raízes ideológicas do fascismo até as práticas e as abordagens usadas pelo regime fascista. Ele também destaca, né, o nacionalismo, o estatismo, a transcendência e o paramilitarismo. E é uma leitura muito fluida, né? Dá para entender muito bem o que o autor quer dizer, o que ele está passando ali, o que ele está escrevendo ali. E ao mesmo tempo que eu achei fácil de entender, eu também não achei fácil de entender, porque na maioria eu entendi super bem, mas teve alguns pontos do texto em que eu tive dificuldade de entender. Mas, de novo, todo esse capítulo é uma análise social dos movimentos fascistas, dos vários fascismos e dos fascistas.